Hoje seguimos falando sobre a história dos cinemas. Além disso, bora reviver grandes clássicos como, por exemplo, Charlie Chaplin e outros personagens. Então não sai daí, o programa está só começando, roda a vinheta. Fala pessoal, nós estamos começando o programa Tá Ligado de hoje e nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre produção audiovisual. Na semana passada, nós estávamos aqui com a Elaine Guarnieri, que é coordenadora do curso de Linguagem Audiovisual e Cinema, e nós falamos sobre as primeiras produções, aquela época ainda do preto e branco. Nós vamos continuar nesse bate-papo. Elaine, na semana passada nós encerramos falando da questão dos cortes de câmera, do início dessa edição. E nessa época, será que já se pensava em roteiro? Eles já montavam roteiros ou não? Não, na verdade, bem lá atrás, comecinho de 1900, o primeiro filme que eles colocaram efeitos visuais para ter alguma coisa diferente, já começavam a pensar em outros enquadramentos e fazer essa junção, foi um filme chamado Scrooge, que eles faziam o quê? A película, quem já viu o filme de máquina fotográfica antigo? Era aquilo lá, uma película. E aí eles faziam pequenos cortes em cada um dos frames. Para cada 1 segundo de gravação de cinema, eu tenho 24 frames. O que são 24 frames? São 24 fotogramas que compõem um movimento. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho 24 disso aqui no cinema. Em TV a gente tem 30, tá? É um pouquinho técnico, mas é só para vocês saberem como é que funciona. E o que eles faziam? Em cada um desses 24 fotogramas que compõem o movimento, eles faziam um cortezinho e colocavam uma outra imagem. Então isso dava um efeito na hora que passava no projetor. Então foi assim, o primeiro fazer um efeito. Fantasma, por exemplo. Esse filme, por exemplo, é isso. Eles têm um cara que vê fantasmas. Até mesmo a cena de sonhos eu já vi, a gente tem uma aí mostrando agora. Então tudo são cenas que foram recortes. Foi a primeira ideia que tiveram para fazer então uma coisa diferente, né? Para colocar aí alguma coisa que não fosse aquela coisa parada que estava todo mundo acostumado a ver. E seguindo nesse frame a frame, a questão da cor também começou aí, né? A cor foi um pouquinho mais para frente com Georges Méliès, que é um francês. Ele era um ilusionista, trabalhava em circo, então ele descobriu essa coisa de cinema, ele pensou, isso pode me ajudar, posso fazer uma coisa legal. E ele tinha um barracão de cinema que ele criou para isso, e ele criou cenários, daí ele começou a criar roteiros também. O filme dele é considerado, A Viagem à Lua é considerado o primeiro filme de ficção do mundo. Foi aí que eles começaram a pensar em cenário, começaram a pensar nessa produção mais... Aí já tinha, então, figurinos mais específicos, né? Ele coloca até umas roupas diferentes de canibais, tudo muito baseado no circo daquela época, né? No teatro, mas principalmente no circo. As atuações também são muito amplas, né? E é um filme muito ousado para a época, assim. Se a gente vê hoje, a gente dá risada, fala, nossa, que maluquice isso. Mas o Méliès, ele era assim, ele era muito pra frente, né? Tanto é que ele foi a primeira pessoa que começou a pintar os fotogramas para se ter, então, imagens coloridas. Pintar à mão, gente, pensa. Mas é igual fala, sem um louco a gente não teria nada, futuro, né? E foi por causa dessa brincadeira de pintar um a um que hoje nós temos aí uma ampla gama de cores e filmes que são pensados especificamente, né? Exatamente. Teve uma época, há bastante tempo atrás, que quando tinham ainda muitas capturas em preto e branco de grandes clássicos, se vocês olharem, existem algumas gravações que eles colocaram colorido by Technicolor. Eles desenvolveram uma técnica para pintar, quando as câmeras ainda não capturavam a imagem colorida, eles usaram então essa técnica chamada Technicolor para poder jogar em cima do filme, né, da fita, para poder conseguir fazer imagens coloridas. Quer dizer, era tudo colorido de uma outra forma. A gente está falando de técnicas na área do colorido. Tinha muita técnica, porque, por exemplo, uma chuva, dançando na chuva, a água da chuva foi misturada ao leite, né, para poder dar um destaque. Isso. Na verdade, assim, aquilo que a gente falou no outro programa, o que a câmera enxerga.
a câmera não enxerga igual aos nossos olhos. Né? E dependendo do que você estiver usando, hoje, claro, a câmera tem aquelas altas tecnologias de captura de imagem, as grandes quantidades de pixel e tal. Mas antigamente não era assim. Tanto é que hoje, se você for assistir uma coisa antiga, você consegue até ver os pontinhos, né? E os nossos olhos também se habituam com isso. E aí tem algumas coisas que precisa mostrar. Só que a água caindo em si não mostrava nada, né? E eles colocaram leite junto para poder fazer com que a chuva aparecesse mais. E tem coisas muito simples que até se você for fazer uma imagem em casa, por exemplo, uma fumaça de café. Você quer fazer a fumacinha do café? Dependendo do ângulo que você estiver e da luz que estiver na frente ou atrás, você não mostra a fumaça. Porque ainda assim, com toda a tecnologia de pixels dos celulares, por exemplo, você não consegue capturar. Então, se você der uma escurecidinha, conseguir achar a luz certa, aí você consegue mostrar a fumacinha subindo. É o que os olhos da câmera lê. E nessa época dos filmes, esse início, já se tinha então essa preocupação com iluminação também por causa do equipamento que eles tinham? Na verdade precisava de mais luz ainda, né? As câmeras atuais precisam de um pouco menos de luz, mas as câmeras antigas exigiam muito mais luz, porque elas tinham dificuldade de captura de imagem, né? Pode ver que antigamente qualquer imagem interna tinha que ter flash. Hoje já não, a gente com o celular a gente consegue fazer várias imagens sem flash porque tem uma alta tecnologia, uma abertura diferente de íris e tudo mais. E como é que foi essa questão da adaptação dos atores para o momento que começa a ter as falas? A gente falou no programa passado dessa questão das vozes, né? Mas a hora que chega esses novos atores, eles têm que se adaptar a uma realidade nova, porque não é mais o teatro. Não é mais aquele excesso, tem que começar a se conter em algumas coisas, né? Devagarinho com a edição foi se percebendo, por exemplo, que eu não precisava, sei lá, fazer um movimento muito brusco, porque eu poderia ter um corte de cena e mostrar só a minha mão, né, dentro desse corte de cena, fazendo essa pegada. E aí foi se entendendo, então, que não precisava ter aqueles movimentos amplos. Foi se trabalhando com dublagens também, né? Porque no cinema, repetindo, a gente falou na semana passada, mas repetindo, no cinema também, tudo que é falado é dublado. Existe a captura de áudio, mas depois existe uma sobreposição de áudio em cima. No início também eles tiveram uma dificuldade, eu lembro que você conversou comigo nos bastidores, de como captar esse áudio no início, tanto que escondiam microfones nas produções, porque não tinha microfone pequenininho como esse que a gente está usando aqui. E nem os booms que podem pegar o ambiente. Que é aquele que fica num varetão, né? E que às vezes aparece até no filme. Tem alguns filmes que eles erram a mão e aparecem isso. Então não tinha isso. Então eles tinham os microfones parecidos com os microfones antigos de rádio e eles tinham que colocar escondido. Então eles colocavam muita planta no cenário, sempre com os microfones dentro. Só que tinha um problema, se a planta estivesse aqui e eu virasse aqui para falar com você, como era um microfone que não ia junto, né, e ele capturava a voz aqui, que é o direcional, que a gente usa, esse que a gente usa na rua, sorvetão, se eu virasse para cá eu já perdia a qualidade de áudio. E áudio é super importante, né? Aí que foram entendendo a necessidade, inclusive, de fazer a dublagem da própria voz do ator. Nós estamos falando de grandes clássicos e eu queria saber de você, qual foi o clássico que te marcou, que é aquele seu favorito? Cantando na Chuva, já assisti 11 vezes. Por que chama tanta atenção essa produção? Eu acho que é por conta de contar essa história do cinema, que eu acho fascinante, assim. Tem uma história de amor, eu adoro história com final feliz e spoiler, mas é da década de 50, né, gente? E eu acho muito legal porque ele também é um musical. Então ele tem cenas de sapateado que eu acho sensacional. Tem músicas muito animadas, assim, quem assistir vai ver versões de músicas que a gente conhece hoje, mas que surgiram lá atrás também. E o cinema ele evolui muito rápido, né? A gente fala aí que as primeiras produções lá de 1887 e tal, pode até pensar muitos anos, mas é uma tecnologia que cresceu, você vai vendo a evolução de um ano para o outro nela. E é interessante que assim, se lá atrás a gente não tinha nem edição, hoje o trabalho de edição é muito mais complexo e de direção também e até de atuação, porque você imagina, quem quiser dar um Google aí depois, procura os bastidores dos Avengers, os Vingadores. Vocês vão ver que tem muitas cenas que foram gravadas com um fundo verde, sem nada. Então, assim,
a pessoa está lutando com um negócio que não existe. Por quê? Porque foi criado no computador. Então eu fico pensando, Luan, como é que tem que estar a cabeça de quem está dirigindo a cena, do próprio ator e do cara que vai botar o efeito? Porque se errar na captura de imagem com o ator, fica muito difícil depois juntar o monstro com quem ele está lutando e colocar todo o restante do cenário. E tem também toda uma questão importante, que é aquela da sequência. Não adianta a pessoa começar andando aqui e desaparecer na cena seguinte misteriosamente. Exatamente. Ou estar, por exemplo, com um copo na mão, na cena seguinte tá com uma taça, na outra tá com um prato. Tem uma pessoa que cuida só disso. Tem uma equipe que cuida só disso. Por exemplo, se o Luan tá gravando aqui nesse cenário, o microfone dele tá exatamente entre os dois botões, estamos aqui nessa, né? Entre os dois botões, se depois do filme for fazer a outra parte da gravação dessa mesma cena, e isso acontece muito no dia seguinte, tem que estar aqui de novo. Não pode estar mais para baixo e não pode estar mais para cima, porque alguém pode pegar isso. Então, o que eles fazem? Eles tiram muitas fotos para registrar. Então, o Luan vai sentar agora. Onde está o microfone dele? Vamos ver onde é que estava. Daí põe certinho. O anel tem que estar no dedo certo. Então não pode ter nada de erro, porque senão não tem o famoso continuismo, né? Gente, lembrando que muitas vezes os filmes, eles não são produzidos uma cena num único dia. Tem cenas que levam semanas, então tem que ter essa questão do corte de cabelo, maquiagem, tudo idêntico. Perfeitinho. Porque a gente assiste 1 hora, leva anos de produção, leva muito tempo. Por isso que a gente pergunta, né? Nossa, por que custa tão caro um filme? Porque tem muita gente envolvida. E tem todo esse perfeccionismo, né? E muitas vezes ninguém dá valor, né? Às vezes vai pagar, sei lá, R$20 numa plataforma de stream para você assistir um mês inteiro com mais 4, 5 parentes e acha caro. Ou vai pagar R$10 para ir num cinema, mas esquece de toda aquela produção que tem por trás. Nós estamos vendo aí anos de produções. Exatamente. Na verdade, cinema é uma coisa muito cara, né? Tanto é que Los Angeles sempre foi o grande centro do cinema e já não está sendo tão mais. Claro, agora, época de pandemia também mexeu com tudo isso, mas já tem pessoas de séries que já voltaram a gravar. O pessoal do SWAT voltou a gravar essa semana, inclusive. Essa semana não, faz algumas semanas já. E eles estão voltando aos poucos também. Mas eles já não estão gravando mais, né, no centro de Hollywood, ali perto de Los Angeles. Eles estão gravando um pouquinho mais distante na Califórnia também. E existe um pessoal que já está gravando em Atlanta, na Geórgia, porque existem motivações financeiras, de impostos inclusive, que fica mais barato gravar lá, levar tudo para lá. Eles estão montando grandes centros de cinema em Atlanta, porque está valendo a pena. Então eles estão já... Hollywood não é mais o centro de tudo, eles já estão fazendo sublocações também nos Estados Unidos, daí tem Europa e outros locais também. E para quem gosta desse universo do mundo dos cinemas, aqui na universidade tem como aprender e conhecer mais sobre isso, Exatamente. Né? A pós-graduação de linguagem audiovisual e cinema ensina muita coisa. E o mais legal é que o trabalho de conclusão de curso, né, dessa pós-graduação, que dura em média 1 ano e meio, a confecção, fazer, né, um curta-metragem. Então os alunos botam a mão na massa, fazem um curta-metragem que depois é exibido e é bem legal. Eu já pude produzir um curta-metragem, não é fácil. Dá trabalho, né? Dá trabalho e tem que entender tudo isso, né? Então, nada melhor que uma pós, você conhecer, você poder estudar e entrar mais nesse universo. Exatamente. Para quem gosta, é um prato cheio, né? Mas tem que lembrar, dá trabalho, não é facinho, não. Elaine, pra gente encerrar, eu queria uma dica de um filme, de uma série, do que você gosta de assistir, que as pessoas podem estar assistindo em casa. Eu gosto muito de séries policiais. Eu maratonei Bones, SWAT, e eu acho uma coisa que, né, recém-lançada, que é muito legal também, é o Lucifer. Tem muita gente que não assiste por causa do nome, gente, mas não tem nada a ver com isso que vocês estão pensando. É uma forma muito legal de colocar, é uma versão muito interessante que foi feita, claro, sem envolver religião nenhuma. A gente está falando aqui esteticamente falando, de roteiro e tal. É muito legal a forma como eles colocam, né, o personagem principal. E a Netflix recém lançou, né, são 8 episódios. Então é muito legal e eu acho que vale a pena porque também tem muita coisa legal relacionada a tudo isso que a gente falou. Elaine, muito obrigado. Que agradeço. E olha só, pessoal, nós vamos para o intervalo, mas antes, roda um trechinho de Lucifer e eu volto daqui a pouquinho. Don't leave. Goodbye. She'll be just fine without me.
Hello, bad guys. You're here. Yes, I got a bit bored, so I thought I'd pop back up. Lucifer's acting different. I was in hell for thousands of years. A few things might have changed. Lucifer 2.0. You're back. Agora eu quero saber de você aí de casa. Alguma vez você já parou para pensar como foi produzido o primeiro desenho criado no mundo? Nós corremos atrás e descobrimos e hoje trouxemos para você aí de casa. Em 1908, o francês Émile Coy exibiu aquele que é considerado o primeiro desenho animado da história. O nome da animação de pouco mais de 1 minuto é Fantasmagorie. Fantasmagorie é uma animação bem simples, sem áudio, onde um boneco feito de traços passeia entre os cenários. O desenho animado foi feito com aproximadamente 700 imagens exibidas em sequência. Um detalhe interessante desta animação é o fato de Fantasmagorie parecer ser feito com giz em um cenário preto. Mas tudo não passa de um efeito de negativo feito sobre o desenho manual original. As cores estão invertidas. Hoje o longa já tem 112 anos. Porém, em 2008, quando Fantasmagorie completou 100 anos de existência, a produção foi homenageada pelos acadêmicos da Universidade de Artes de Belgrado, que elaboraram um remake em 3D, explorando a tecnologia atual para dar nova vida à animação. Confere aí como ficou esse resultado. Agora a gente segue com algumas curiosidades de grandes produções de uma época que não tinham tecnologias e efeitos como nós temos hoje. Então bora embarcar para 1976 com o filme Rocky, um lutador. O roteiro desse grande clássico da década de 70 foi escrito por Sylvester Stallone em apenas 3 dias. Ele se inspirou em uma luta que ele havia visto entre um lutador desconhecido e o campeão Muhammad Ali. Stallone só concordou em vender o roteiro aos produtores da Fox se ele pudesse interpretar o personagem principal. No início, os produtores chegaram a oferecer $150 mil para que ele deixasse o ator Ryan O'Neal interpretar Rocky Balboa. Em 1981, um arqueólogo conquistou o mundo com o filme Indiana Jones. As cenas vividas na cidade de Cairo, no Egito, foram gravadas na Tunísia. A equipe teve que tirar e recolocar cerca de 300 antenas de televisão nos telhados das casas, além das mais de 7.000 cobras que foram encomendadas para essa produção. Se esse filme fosse nos dias atuais, tudo isso seria bem mais fácil por causa dos efeitos da computação gráfica. Você sabia que no filme E.T., o extraterrestre, a cena em que E.T. se despede de Elliot para voltar à nave espacial foi eleita a cena mais tocante da história do mundo dos cinemas? A votação foi organizada em um canal de uma televisão britânica. O resultado foi divulgado no dia 14 de fevereiro de 2005. Ao todo, 700 mil pessoas participaram dessa pesquisa.
Não tem como falar de cinema e não citar o grande filme Matrix. O filme foi um divisor de águas nas tecnologias usadas até então. Foi a partir daí que uma nova geração começou. Uma das grandes revoluções em efeitos especiais utilizadas no filme foi o chamado Blue Time, que consiste na desaceleração da ação até o ponto que é possível ver, por exemplo, a deformação provocada por uma bala na atmosfera. Ao mesmo tempo, várias câmeras acompanham toda a ação, dando uma volta de 360 graus ao redor do personagem, para evitar que a história da sequência do filme vazassem. Apenas 120 pessoas da equipe técnica, que era composta por 1.500 integrantes, tiveram acesso ao roteiro na íntegra. Nós já vimos um pouco da história do mundo dos cinemas com a Elaine e junto com ela nós falamos de um grande clássico que foi um excêntrico, principalmente nos gestos. Eu estou falando do Charlie Chaplin e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse grande personagem que marcou o cinema mudo. O personagem muitas vezes era chamado de Carlitos ou apenas de Vagabundo. Charlie Chaplin é um dos grandes nomes da indústria da sétima arte. Nascido em Londres no ano de 1889, o ator começou a carreira com pequenas participações no teatro. Depois de muita dificuldade, o artista conseguiu espaço para mostrar o grande talento que tinha, dando início a uma trajetória de sucesso. Chaplin viveu tempos conturbados com as duas grandes guerras e a crise de 1929 nos Estados Unidos. Mesmo assim, fez muita gente sorrir. Entre 1914 e 1916, fez mais de 40 curtas, com destaque para O Vagabundo, em que incorporava o personagem que marcaria toda uma carreira de sucesso. Na pele do pobre andarilho de chapéu coco e bengala de bambu, Chaplin começou a encantar o mundo do cinema e a conquistar muito mais espaço no imaginário da população mundial. O ator virou a cara do cinema mudo e pouco depois estava recebendo cachês jamais imaginados para um artista daquela época. A fama foi tanta que ele se tornou o primeiro ator a aparecer na capa da revista Time em 1925. Chaplin sempre foi conhecido por ser perfeccionista. Durante as gravações, ele dava trabalho e incomodava muita gente por querer rodar a mesma cena dezenas de vezes. Chegou, inclusive, a destruir os negativos do filme The Sea Gull em 1933, antes mesmo do lançamento, por ter ficado decepcionado com o desempenho da protagonista, a atriz Edna Purviance. Após trabalhar com algumas produtoras como Essanay Studios, Mutual Film e First National, Charlie Chaplin decidiu fundar o próprio estúdio. Lá produziu clássicos como Em Busca do Ouro. Teve também o longa O Circo, lançado em 1928. E mesmo com a chegada do cinema falado, o sucesso dele não foi abalado. Nos anos seguintes, produziu clássicos como Luzes da Cidade. Já o clássico Tempos Modernos foi lançado em 1936 e foi outro grande sucesso. Nele foi possível ouvir a voz dele pela primeira vez, embora apenas nos créditos finais, que eram acompanhados da canção Smile. Esse grande produtor e diretor se dobrou ao cinema falado só em 1940, com O Grande Ditador, em que faz um belo discurso final. O lançamento foi em meio à Segunda Guerra Mundial e o longa fez muito sucesso.
Boatos davam conta, inclusive, de que o próprio Adolf Hitler assistia secretamente à obra lá na Alemanha. Let us all unite! Chaplin trabalhou como ator, diretor, produtor, roteirista, montador, compositor, diretor de fotografia e regente da orquestra. Sempre teve uma posição política de esquerda, o que desagradou o governo norte-americano durante a Guerra Fria. Por isso, foi inserido na lista negra de Hollywood por J. Edgar Hoover, do FBI, que aproveitou uma viagem do artista para a Inglaterra para promover o lançamento do longa Luzes da Ribalta em 1952, para revogar o visto e impedir que ele regressasse aos Estados Unidos. Foi aí que ele decidiu permanecer na Europa, passando a morar em Vevey, na Suíça. O último filme foi A Condessa de Hong Kong, em 1967, estrelado por Marlon Brando e Sophia Loren. Um dos momentos mais aguardados pelos fãs só aconteceu em 1972 e foi repleto de muita comoção. Era a entrega do prêmio do Oscar. Charlie Chaplin recebeu um Oscar especial pelo conjunto da obra. Ele morreu de causas naturais no Natal de 1977. Thank you for the honor of inviting me here. And oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. Em 3 de março de 1978, o corpo dele foi roubado do cemitério onde estava e só foi encontrado pela polícia em 18 de maio do mesmo ano. Chaplin tem estrela na Calçada da Fama em Hollywood, um profissional completo que soube tirar sorrisos em meio a tempos de guerra, que foi capaz de emocionar a todos com grandes obras que hoje fazem parte da história do cinema mundial. Afinal, é impossível falar dos clássicos sem lembrar do personagem do Chapéu Coco. Pessoal, o programa Tá Ligado chegou ao fim. Eu espero por vocês na semana que vem. Até lá!